mulher empreendedora hoje no Brasil. Eu acho que no passado já deve ter sido bem mais difícil, mas isso não significa que hoje seja algo fácil. Rede social eu sempre fiz, lojas colaborativas, a parte de vendas, produção, recebimento e pós-venda também. É uma grande equipe de uma pessoa só. Olá, estamos em mais um episódio de A Jornada e hoje nós vamos contar a história da Fernanda e da Koala. Engraçado pensar que a Koala é uma empresa que tem a cara da Fernanda e tudo isso tem muito a ver porque a Fernanda criou a Koala pensando nela, nas necessidades dela. E aí, vamos conhecer a história da Fernanda? Ele é mais do que uma proteção e mais do que um padrãozinho. Tu pode expressar quem tu é através de um óculos. Na época do colégio, eu tive que aprender a usar óculos. E eu usava aparelho estrutural, então era uma tragédia, sabe? Porque era tudo junto ao mesmo tempo. Depois que eu me formei no colégio, eu fui para a faculdade, estudei arquitetura. E eu já estava com quase 6 graus de miopia, então era muita coisa, não tinha como não ficar com os óculos. E eu descobri, dentro da arquitetura, o bambu como material de construção, assim, né? E eu achei legal aquilo, porque ele tem várias características interessantes. Ele é considerado a madeira do século XXI, porque ele cresce muito mais rápido, ele precisa de uma área de plantio menor. E aí surgiu, em algumas pesquisas, a possibilidade de fazer a Koala. No primeiro ano a gente fez estudo de mercado, não era Koala ainda, era uma marca chamada PLS. E era de uma amiga minha que trabalhava com pulseiras de couro, e aí ela me disse, eu tenho uma vontade de expandir os meus produtos. Eu falei, peraí que eu tenho uma solução, eu preciso testar um produto. E aí eu trouxe para ela alguns óculos com a marca, e a gente testou preço, praça, né? Fez toda uma pesquisa de mercado. Foi um ano mais ou menos de estudo e de ter esses óculos no mercado para ouvir o que as pessoas tinham para dizer. E aí depois de um ano, nasceu a Koala. Uma das coisas que a gente gosta de falar bastante nas redes sociais e quando conversa com algum cliente também é a respeito de... Tem muito uma parte da população que acha, que acredita demais que existe só um tipo de formato de óculos pro tipo de rosto da pessoa e a gente acredita que não, que o óculos tem a ver com o estilo da pessoa. E eu entendo que tu é várias personalidades ao longo do dia, tu é profissional, tu é pai de família, né? Tu é o cara que é esportista e para cada uma dessas personalidades tu pode ter um óculos, não necessariamente sempre no mesmo formato. Uma menina que ela veio com o óculos do namorado e ela queria exatamente o mesmo modelo que a gente não vende mais, porque a ideia é sempre estar trazendo novidade, né? E aí ela falou, eu quero um óculos muito parecido com esse, porque ele estava sentando no carro, ele deixou o óculos em cima do banco, e aí ele sentou no óculos, e aí quebrou e tal, eu preciso dar um óculos, e ele não usa óculos que não seja mais o de vocês, porque ele gostou muito, porque ele acha que é leve, é confortável. Então isso é muito gratificante. Adorei a história da Fernanda e tem 2 pontos que chamam muita atenção. O primeiro é a forma como ela empreendeu de forma consciente, organizada. Pensando que a gente está falando de uma manufatura, ela foi lá, entendeu o mercado dela, entendeu o produto dela, estudou por um ano para poder colocar a Koala na rua. O segundo, acredito que é o cerne do negócio, né? É a consistência, o que ela realmente acredita que é a sustentabilidade, que hoje é o grande pilar da comunicação das redes sociais. Então a Fernanda traz toda a história e agrega valor ao seu produto, trazendo a sustentabilidade como um fator principal. A mulher empreendedora hoje no Brasil, eu acho que no passado já deve ter sido bem mais difícil, mas isso não significa que hoje seja algo fácil, né? Mas basicamente eu faço parte de tudo, desde a construção do site, rede social eu sempre fiz, produção, recebimento, a parte de vendas, né, comercialização, então lojas colaborativas, controle de estoque no site, e aqui o atendimento na loja e também nas feiras e pós-venda também. Então é uma grande equipe de uma pessoa só. A gente começou um projeto muito interessante há um tempo atrás para expandir para Rio de Janeiro e São Paulo através de tráfego pago. E a gente entendeu que precisava primeiro fortalecer aqui no Rio Grande do Sul para depois expandir para outros locais. E é o processo que a gente tem feito. O marketing esse ano a gente conseguiu passar para uma outra menina e ainda assim é um processo de cortar o cordão umbilical, porque a gente sempre acha que a gente vai fazer melhor do que outra pessoa. E na verdade não. E é um processo de terapia, né, de desapegar.
Mas eu acho que essa solidão, ela é muito interessante. Apesar de realmente eu sentir isso, eu consegui compensar com esse meu grupo de apoios, com pessoas que são empreendedoras e que são pequenos empreendedores. O propósito da Mora é acolhimento, é fomentar o empreendedorismo feminino. A gente não tá sozinho. Por mais que a Fernanda esteja no ateliê dela sozinha e eu esteja no meu ateliê sozinha, no fim das contas nós não estamos sozinhas, porque a gente acaba tendo os mesmos problemas, né? Por mais que sejam marcas diferentes. É muito legal porque é aquela coisa de tu subir um degrauzinho e levar o outro contigo, assim. Então, tu tem esse grupo de apoio de pessoas que compartilham esse sentimento, essas dificuldades, esses desafios, é algo que diminui, reduz um pouco essa questão de ser solitária, assim, até de mandar um áudio esbravejando, reclamando da vida, assim, que tudo deu errado naquele dia, mas ao mesmo tempo, no dia seguinte, mandar um áudio dizendo hoje deu certo, sabe? Hoje funcionou, e poder celebrar essas pequenas conquistas. E a Fernanda mostrou pra gente que é possível empreender com propósito e agregar isso ao marketing do produto. Mas fica o grande questionamento: é possível você pegar o seu propósito, colocar ele no marketing do seu produto e não perder a essência? Oi, Fernanda, tudo bem? Francine é gestora de projetos do Sebrae, atuando no segmento de alimentos, bebidas e encadeamento produtivo. Ela comanda uma equipe de consultores que auxiliou os empreendedores do projeto Impulsiona. Oi, Fran, tudo bem? Bom, Fernanda, dentro do nosso contexto de trabalho no projeto Impulsiona, a gente trabalhou inicialmente com um diagnóstico, onde foram evidenciadas várias necessidades das empresas participantes, né? Quais foram os entregáveis dessa consultoria para ti e o que isso mudou, influenciou a Koala positivamente? Foram basicamente 2 entregas que foram muito importantes. Nessa consultoria a gente aprendeu a usar muito a IA para desenvolvimento de roteiro de vídeos e também para legenda de fotos e vídeos. Colocando todas as características da empresa, a gente conseguiu ter uma comunicação muito mais clara com o cliente. Queria que tu me falasse um pouquinho se passou a vergonha, se foi tranquilo esse momento, como é que foi, assim, executar? Porque tu já executava, mas eram pouquinhos, assim, eram mais, né, tímidos, perto da sequência que veio depois. Então, eu queria que tu me falasse um pouco sobre isso, e se foi na consultoria, se houve um planejamento desses vídeos, como que vocês elaboravam isso? Foi muito bacana porque a gente conseguiu fazer uma estratégia legal, um roteiro. Então não era algo feito do nada. Tinha objetivo, tinha roteiro, tava tudo muito claro. Então fica tudo mais fácil, né? Porque tu consegue ver o começo, meio e fim, e tu consegue medir o resultado ali no final. Então eu acho que a timidez segue um pouco ali, mas um pouquinho menor, assim. E Fê, das ferramentas de IA que tu utilizavas, tu pode nos falar um pouquinho sobre elas, sobre como que isso acabou tendo uma influência ali no teu negócio, como que funcionaram as ferramentas? A gente teve mais atividades depois com IA também, que com o objetivo de disseminar bastante a IA para os pequenos negócios, então isso eu acho que é relevante também para a gente falar do quanto que isso foi importante para ti. De forma mais significativa foi o ChatGPT, né? Porque ele te oferece diversas soluções. Então, como eu falei anteriormente, desde roteiro dos vídeos, né, a construção dessa campanha, fazendo um prompt bem feito, bem elaborado, a gente consegue ter um resultado muito bacana. E é uma ferramenta que está aí para todo mundo, não é uma tendência, eu acredito que já é uma realidade. Então, a gente tem que aprender a mexer com isso, que só vai fortalecer os negócios e deixar o empreendedor um pouco mais seguro, né? Porque no negócio a gente já sabe o que fazer no negócio, mas toda hora tá atualizando essas questões de redes sociais, algoritmo e tudo mais, e tudo que o ChatGPT te fornece, ele te fornece de forma atualizada já, com todas as novidades do mercado. Então aprender a mexer com ele mudou minha vida, com toda certeza, assim, em vários aspectos, mas começou no marketing e foi para outros ramos. Vamos entender o plano de ação para a Koala. Controle sobre a experiência do cliente e dos negócios. Marketplaces. Plataformas com grande alcance, mas que cobram taxas e têm políticas que limitam a liberdade. Dentro delas, a concorrência. Redes sociais. Possibilidade de vendas diretas, lojas integradas e anúncios segmentados. Analisar os canais digitais e de venda direta, feiras e loja, para construir um plano de expansão e escalonar os investimentos necessários.
engajar a audiência com conteúdo relevante e criar uma comunidade em torno da marca. Marketing de influência, parcerias com influenciadores para promover a marca para a audiência. Campanhas customizadas de acordo com as redes. Analisar os indicadores para aprimorar as estratégias de forma contínua. Eu acho que quando comecei o projeto Impulsiona, eu não tinha muita expectativa. Eu tinha expectativa de, talvez, ser surpreendida, mas não tinha nada muito concreto, muito certinho de o que esperar daquele projeto todo. Ele surpreendeu nos mais variados aspectos, até na questão de autoconhecimento. Eu me descobri de uma forma diferente, uma empreendedora diferente. Apesar de ter a formação como administradora, eu consegui descobrir uma gestora de empresa diferente. Me deu muita ferramenta que eu já conhecia, mas não utilizava. Quando tu é várias coisas numa mesma empresa, tu acaba procrastinando alguma coisa. Alguma coisa sempre fica para trás. E o que foi mais importante foi sentar e fazer. Tinha um sócio e ele fazia toda a questão de rede social, então não era um problema que eu tinha, porque ele resolvia. Depois que ele saiu, a rede social começou a ser usada muito mais para divulgar onde a gente estaria no final de semana nas feiras. Então ela não era uma rede institucional, ou informativa, ou que trouxesse algum tipo de instrução, orientação para os clientes ou para os novos clientes. Foi muito desafiador para mim transpor essa barreira, porque eu sou da administração, eu sou do marketing. E tem muita jogada bacana de marketing, tem muita coisa legal que eu não sabia de jeito nenhum colocar em prática. Desafiar a fazer coisas diferentes, porque ela me falou um negócio que fazia todo sentido. Ela dizia, Fernanda, tu conhece a marca como ninguém. Tu sabe o que os clientes querem ouvir, tu sabe quais são as dúvidas dos clientes, tu sabe o que eles querem saber sobre tudo isso. E eu nunca tinha me dado conta sobre esse aspecto. Fora que a timidez, né? Aparecer na frente da câmera, tá nas redes sociais, isso é um baita desafio. Pra se desafiar, pra perder o medo, pra perder esse receio de parecer ser ridículo, porque na verdade pode ser um negócio divertido. Então acho que também com várias ferramentas que eles nos deram, tipo o uso do chat GPT e outras ferramentas de IA, isso também tem ajudado, né? A decolar, a deslanchar, a fluir de forma mais tranquila. Estamos de volta com o nosso programa e agora eu vou fazer um bate-papo com a Fran, que é a gestora de projetos do Sebrae, e com a Fernanda para saber um pouquinho de como que foi todo esse processo. Oi, Fran, tudo bem? Queria saber um pouquinho de como que foi todo o processo na Koala. Oi. Bom, o projeto em si, ele foi muito eficiente para as empresas, né? E na Koala não foi diferente. Nós tivemos várias atividades que foram executadas ao longo do ano em que nós trabalhamos juntos. Dentre elas, a gente teve indicadores de desempenho, finanças, marketing digital e tantas outras, né, que levaram aí a Koala de um nível para outro nível. E aí, falando um pouco de você, Fernanda, a gente sempre gosta de entender os desafios do empreendedor quando ele entra num projeto como esse, a dedicação que exige, né, o tempo que você passa a dedicar para conseguir colocar alguns processos. Como que foi esse fluxo para você? Sempre um desafio, porque é uma tarefa a mais, né? Quando a gente empreende, é uma gama gigante de atividades que a gente precisa executar ao longo do dia, mas com toda certeza vale cada minuto que a gente dedica, porque os resultados foram maravilhosos, eu só tenho a agradecer e estou muito feliz com o resultado de todo esse projeto. E aí, falando um pouco de resultados, quais são os que você já percebeu, né, nesse 1 ano aí de convivência e implementando algumas coisas? Quais foram os resultados palpáveis que você já teve na Koala? Os indicadores foram muito importantes, mas principalmente a questão de mídias sociais, as redes sociais de forma em geral, assim. A gente sentiu uma grande diferença na comunicação com o nosso público. E aí, hoje você conseguiu estabelecer um planejamento? Você sabe o que você vai fazer no próximo mês? Como que funciona agora as redes sociais da Koala? Tem um planejamento, desde datas comemorativas até momentos estratégicos da empresa. Então agora, por exemplo, a gente está no momento de rebranding. Então todo esse planejamento de como a gente vai apresentar essa nova marca para o mercado também é algo significativo de como vai acontecer nos próximos meses, né? Então, todo esse processo está sendo mapeado, planejado de forma estratégica e tem um motivo, tem um porquê, o que antigamente não tinha, né? Quais são os indicadores que você hoje tem mais clareza, que você consegue fazer um acompanhamento mais claro? Porque acho que dá para perceber que a Koala é a grande equipe de uma pessoa só, né? Que você fala, né? Então, como que isso também otimizou o seu trabalho, né? Para tomada de decisão, com toda certeza, né? Então, agora, o que a gente tinha de conhecimento empírico, agora a gente tem certeza. Então, não é mais fonte da minha cabeça, é algo que eu tenho dados concretos para fazer uma análise e tudo mais. E lucratividade, rentabilidade e
E o que a gente quer para os próximos meses, mas de forma consolidada, sabendo o que a gente fez no passado, qual é o nosso potencial e quais são, de fato, metas atingíveis que a gente pode colocar. E tenho certeza que só vem coisa boa por aí. Fran, falando um pouco aqui de plano de ação, acho que dessa questão dos indicadores, de números, como que foi esse trabalho com a Fernanda, né? A gente sempre pergunta também como que foi com o consultado, né? O tempo que a pessoa conseguiu se dedicar, se conseguiu implementar. Conta um pouquinho pra gente de como que foi o desafio na Koala, olhando pelo lado consultoria. Ele foi um grande desafio, porque a Fernanda, como ela mesmo traz, né? Ela tem as informações, ela sabia as informações, mas ela ainda não tinha o hábito de consolidar essas informações e principalmente, né, a gente não só consolida, a gente consolida, senta e avalia, né, porque o objetivo é esse. Se a gente só for buscar dados para preencher uma planilha, isso vai ser muito cansativo, muito chato, muito frustrante e não vai nos trazer nenhum resultado. O resultado ele vem a partir do momento que a gente senta e avalia esses números. Queria entender um pouco disso para você, Fernanda, como que foi, assim, primeiro você conseguir entender um pouco do mercado e comparar a sua empresa, o quanto você ficou orgulhosa do quanto você já tinha evoluído e também dessa questão de sair um pouco da solidão, ter com quem discutir e trazer novas ideias e pensar novos planos de ação. Aquela frase que diz que a gente tem que não se comparar aos outros, mas ser melhor que a gente mesmo o tempo todo, eu acho que nunca fez sentido nesse projeto, né? Então eu consigo, olhando para trás, ver o quanto evoluiu e foi algo muito natural, muito orgânico. Obviamente que teve dedicação, teve tempo, empenho e tudo mais, mas foi algo que não doeu, né? Foi algo que foi natural e isso é muito bacana. E falando de resultados, você tem dados já específicos de mudança no ponteiro dos negócios? O que eu vou acompanhar pelos próximos anos vai seguir esse acompanhamento, esse ajuste fino do negócio, isso é muito importante. Já foi internalizado como rotina, então isso é uma coisa bem bacana também de se falar, né? Porque toda uma nova atividade a gente precisa, como ir na academia, como começar uma dieta, a gente precisa incorporar na rotina. Então isso já foi incorporado na rotina da empresa. E com certeza vai seguir e só vão vir indicadores positivos a partir de agora. É um hábito mesmo, né? Acho que o que a Fran falou faz muito sentido, né? Não pode ser uma atividade que você está fazendo para consultoria, né? Precisa fazer uma atividade que você está fazendo para a Koala, para a Fernanda, né? E acho que o grupo de apoio também é muito importante. Fran, tem algum outro ponto de destaque aqui da Koala? Acho que essa parte dos indicadores é muito legal, né? Porque a gente sabe da dificuldade que os pequenos têm de conseguir parar e analisar. Que outros pontos de destaque você traz aqui do projeto da Fernanda? Eu acho que a Fernanda, ela, além de todos os destaques de ganhos ali, né, que ela teve nas consultorias, ela também começou a se destacar muito na questão dos vídeos. A gente tá falando isso bastante sobre os vídeos, mas eu gostaria de destacar como ela se posicionou diferente. Parece que ela ganhou uma postura. É quase como se tivesse ganho coragem de fazer algo que ela faz super bem. Meninas, eu quero agradecer super pelo bate-papo. Obrigada, Fran e toda a equipe do Sebrae que acompanhou o projeto da Fernanda e da Koala. Parabéns, Fernanda, pelo projeto da Koala, muito legal. Eu fico extremamente orgulhosa desses projetos que a gente vê aqui no nosso programa. E queria falar da importância dos dados para os pequenos negócios, né? Acho que essa questão ficou muito latente aqui na nossa conversa, da importância dos dados para tomada de decisão. E não importa o tamanho do negócio, né? Você consegue entender e de que forma que os dados conseguem ajudar no seu crescimento. Que orgulho a gente poder conhecer a história da Fernanda e da Koala. E depende muito do que a Fernanda acredita, do propósito dela de negócio, do fato dela ter delineado um produto, colocado em teste no mercado por 1 ano antes de produzir em grande escala. Mas a gente percebe que o sucesso também depende da constância, dos processos e de todo esse ensinamento que a consultoria trouxe. O match dessas duas ações traz todo o sucesso e o crescimento exponencial que essa marca vai ter.